Queridos, eu estive dando algumas pinceladas nesse assunto nas minhas últimas pregações e eu tinha meio que falado para vocês que a minha esposa há um tempo tem me pedido para falar a respeito disso que eu vou tratar hoje, que é a questão da natureza de Deus. Está abrindo outro slide lá? Espera aí que tem um loirinho ali no slide, daí demora um pouquinho. Eu estive ministrando essa aula na Jocum durante uma semana e foi bem impactante na vida dos alunos lá. E eu compartilhei um pouco sobre o conteúdo disso com a Kátia, e ela achou que seria interessante realmente a gente compartilhar acerca da natureza de Deus, porque eu acho que a gente nunca, nesses 21 anos de Gólgota, nós nunca tratamos especificamente sobre esse assunto. Então, para quem está nos assistindo de casa, vai estar aí o slide na tela também, que você também pode acompanhar, anotar. Aí depois, quem quiser assistir novamente em casa, você pode seguir o slide lá e anotar todo esse conteúdo. Amém? A questão da eternidade, nós precisamos entender que essa definição de eterno, de eternidade, pertence somente a Deus. Deus é o único sem começo, é o único incriável, é o único autoexistente, que sempre existiu e que sempre existirá. Amém? Único. O único ser que existe, que tem todas essas categorias, é Deus. Ninguém além dele pertence a essa classificação. Um ser sem começo, incriável, autoexistente, que sempre existiu e que sempre existirá. Santo Anselmo, ele disse certa vez: Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior, e também que é impossível pensá-lo não existente. Especialmente nessa questão de Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior, imagine algo maior do que Deus. Consegue imaginar algo maior do que Deus? Por que é impossível pensar algo maior do que Deus? Em termos de ideia. Deus como uma ideia, por que é impossível pensar algo maior do que Deus? Por que Santo Anselmo declarou isso? Porque a própria definição de Deus impede a qualquer um de nós de pensar algo maior do que Ele. Porque na definição de Deus, Deus é aquilo que existe de maior na existência. Quando fala maior, não está se tratando necessariamente de tamanho. Mas não existe nada que seja maior ou que esteja acima de Deus. Então, é impossível. Nenhuma ideia humana, nenhuma ideia filosófica, teológica, consegue definir algo maior do que Deus. É impossível. Porque Deus é, por definição, aquilo que de maior existe, tanto na questão da teologia, quanto na questão filosófica. É impossível pensar algo maior do que Deus. Entenderam isso? Ninguém nunca conseguiu pensar algo maior do que Deus. Porque a própria definição assim o define como maior do que todas as coisas. Amém? O sentido primário do nome divino, Yahvé, é o autoexistente, o eterno. Por isso que algumas pessoas, ao invés de falarem o nome Yahvé, preferem falar o eterno. Porque tem-se toda uma questão em relação à forma correta de se pronunciar o nome de Deus. Então, quando a gente utiliza esse termo Yahvé, e depois vocês vão, nas outras pregações, eu vou tratar acerca desse nome,
essa expressão Yahvé, essa forma de pronunciar o nome de Deus, é, sem dúvida nenhuma, a forma com que a maioria esmagadora dos teólogos reconhece como a forma correta de se falar o nome de Deus. Ok? Então, não é o Pipe que está falando isso, eu concordo com isso, mas a maioria esmagadora dos teólogos entendem que essa é a pronúncia correta do nome Yahvé, do tetragrama lá, que é o YHWH. Okay? Essa é a pronúncia correta. Alguns falam que é Jeová, mas a maioria esmagadora reprova esse nome. Okay? Diz que não é a forma correta. Certo? Daí tem outras maluquices aí acontecendo na internet, que daí também não vou gastar meu tempo falando sobre isso. Mas Yahvé, o sentido dele é esse: o autoexistente, o eterno. Ok? Então, a eternidade, quando a gente vai falar dessa questão de eternidade, ela pode ser vista em dois sentidos: no sentido quantitativo e no sentido qualitativo. O que vocês entenderiam por quantitativo? Eu gostaria, assim, que a gente fizesse umas mudanças assim nesse formato de culto, no sentido de que gostaria que vocês participassem. Tá bom? Até, se quiser questionar, também fique livre. E arque com as consequências, se ousar. Mas vocês podem falar livremente, queridos. Olha, é isso, tá? Sem timidez nenhuma, tá bom? Gostaria que fosse mesmo realmente um ambiente como se fosse uma sala de aula. Amém? Certo? Então, o que vocês entendem por quantitativo? Eternidade no aspecto quantitativo. Quantidade. Certo? Né? Oi? Pode ser também único, no sentido de infinitude, né? No sentido de grandiosidade, nesse aspecto. Então, seria quantitativo. O outro aspecto é o qualitativo, ou seja, não é somente uma questão de quantidade, mas diz respeito também a uma questão de qualidade. Alguns textos bíblicos que vão falar da questão quantitativa, por exemplo, Salmo 90, vírgula 2. Vírgula 2. Eu fico tirando o sarro lá do Lula lá no Facebook, depois eu que estou falando errado aqui, vai virar meme amanhã esse negócio. Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Sempre se tem uma questão utilizada em relação a Deus, muitas vezes é um termo, até uma questão filosófica, e eu vejo sempre teólogos também utilizando essa palavra para tentar descrever o ser de Deus, com relação à questão do tempo. Então, acredita-se que o tempo ele veio a existir somente quando Deus criou todas as coisas. Quando Deus cria todas as coisas, o tempo vem à existência. Então, antes de existir todas as coisas, Deus era, de alguma forma, um ser atemporal. Então, ainda que Deus criou todas as coisas, Deus permanece sendo um ser atemporal, fora do tempo. Então, Deus está no ontem, no hoje e no amanhã, tudo ao mesmo tempo. Essa seria uma definição filosófica, teológica, acerca dessa questão atemporal de Deus. Mas depois a gente vai ver essa questão do tempo em relação a Deus, a qual eu discordo fortemente desse entendimento de ver Deus como um Deus atemporal. Por que eu digo que eu discordo disso? Porque o tempo, ele sempre se define como um movimento. Então, dizer que Deus é atemporal, que Deus está fora do tempo, é dizer que Deus é um ser estático, um Deus que não tem movimento, porque o entendimento de atemporal, alguém que não pertence ao tempo, é que ele não tem movimento. Se ele está no ontem, no agora e no depois, ele está estático. Deus não se move,
está parado. Essa seria a definição de atemporal. Se Deus fizer isso daqui, ó, esse movimento já é depois. E onde ele estava, fica para trás. Então, se Deus tem algum tipo de movimento nele, e todas as definições teológicas acerca de Deus definem que Deus, na eternidade, tinha uma relação, Pai, Filho e Espírito Santo, uma relação envolve um bate-papo, uma conversa, uma troca, uma relação, envolve movimento. Então, ainda que nós podemos dizer que Deus não está preso ao tempo do nosso tempo, dizer que Deus é atemporal é defini-lo como um ser estático. E Deus não é um ser estático. Deus é um Deus que se relaciona, que se coloca no tempo para se relacionar com aqueles que são temporais. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente, lá definindo essas questões. Tá bom? O que eu gosto nesse texto, pode voltar lá. O que eu gosto nesse texto é essa questão de eternidade a eternidade. Então, Deus está antes da criação de todas essas coisas, ele estava lá, ele está agora e permanecerá. Ou seja, Deus não tem como ter fim, certo? Especialmente na questão do tempo. Então, toda a existência e todo o tempo só existe por causa desse ser que é eterno. É a explicação mais lógica para a criação do universo, de todas as coisas, é se existe de fato um ser que possibilitou todas as coisas. Para mim é um desafio entender a fé de um ateu. Porque é uma fé. Porque a partir do momento que você crê que todas as coisas vieram à existência por si mesmo, do nada, você precisa de muita fé para acreditar nisso. Para acreditar que a forma como simplesmente... Eu fico pensando, né, eu sou um pouco mútil, hipocondríaco, então, às vezes, quando acontece de começar algumas dores no meu corpo, eu fico pensando, né, como é que funciona o corpo humano, né? A gente tem um pâncreas, a gente tem um rim, a gente tem um pulmão, a gente tem um coração, a gente tem um cérebro. Né? Alguma parte dessa, né, o nosso estômago, o nosso intestino, se deixar de funcionar, o que acontece com a gente? Acabou a vida. As coisas precisam funcionar. Daí eu fico pensando, como é que a pessoa consegue acreditar que as coisas se organizaram dessa forma? Como que a natureza pensou na existência de um rim? Como que a natureza pensou na existência de um coração? Como que a natureza pensou na existência do cérebro humano? A fala humana? Como que é possível a natureza, por si mesma, pensar algo? Porque é isso que muitas vezes a teoria da evolução propõe, alguns cientistas. Né? Eles falam assim, porque a evolução fez isso. Tá, mas o que é a evolução? Que movimento é esse que aconteceu? A evolução era irracional? Ela tem um pensamento? Assistindo de novo Largados e Pelados, né? Essa semana... Daí, aí, novamente, lá tinha né, sempre é de 2 em 2, né, tinha um casal lá, literalmente, né, o cara falando assim, não, a natureza não nos quer aqui. Parece que assim, né, existe um ente ali, chamado natureza, que fala assim, não quero vocês aqui. A menina daí terminou lá, ela fez uns ritos lá, quero agradecer aos espíritos da floresta. Falei, quando o espírito aparece de noite, caga nas calças, né? E aí é isso, aquela coisa de você dar à natureza uma racionalidade. Entende? A árvore tem um espírito. A onça pintada tem um espírito. Né? Tem uma personalidade. Né? Então é isso, você dá à natureza uma característica divina, que pertence a Deus. Uma racionalidade. Por isso que essa ideia de comparar budismo com cristianismo não tem nada a ver, uma coisa com a outra. Não existe Deus no budismo. Não existe um salvador no budismo. Não existe pecado no budismo.
Essas definições pertencem ao cristianismo, não pertencem ao budismo. Quando você morre, você deixa de existir. Você não tem um espírito que permanece existindo. O grande ápice do budismo, que é alcançar o nirvana, é literalmente você se fundir com o cosmos. A tua personalidade se funde com o universo. Você não permanece pensando, existindo, como um ser pensante, racional, possuidor de uma vontade. Esse é um conceito cristão, não tem nada a ver com o budismo isso. Eu vejo muita gente falar, o budismo, o cristianismo tirou coisas do budismo. Eu falei, pare. Tem gente que até força o barraco, que diz que Jesus ficou lá da adolescência até os 30 anos, ele foi lá para o Tibete, para um monastério tibetano, e ficou lá aprendendo sobre o budismo. Entendeu? Gente que fala, nunca ouviram isso? Nossa, o que eu já ouvi disso, de gente falando isso. Falei, como é que você sabe? Sei lá. Amém? Então, de eternidade a eternidade, a Bíblia fala que Deus é Deus. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versos 10 a 12, diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Eu acho interessante, mais uma vez, está aí mais um texto na Bíblia, que fala sobre a questão desse mundo. Se tem um entendimento, por muita gente, de que quando Jesus voltar, Jesus vai restaurar a terra, e a gente vai ficar vivendo na terra. Então, toda essa ideia de céu, na verdade, é só para quem já está lá. Se você tiver o azar de estar vivo quando Jesus voltar, você nunca vai conhecer o céu. Você vai conhecer a terra. Na tua vez, você se lascou. Entende? Então, aqueles que já morreram, desde Adão até os que estão morrendo todos os dias, foram para o céu, porque esse é o entendimento bíblico. Depois a gente vai ver sobre isso. Amém? Então, já foram para o céu e estão desfrutando do céu. Se você estiver vivo quando Jesus voltar, a ideia é de que você vai ficar por aqui mesmo. Você será arrebatado nos céus, o bicho vai pegar aqui, vai queimar tudo, aí Jesus vem e planta o reino aqui na terra. Então, a ideia de céu que essas pessoas têm é isso, que é a própria terra, que será restaurada àquilo que era o Éden. Ok? Mas Hebreus está falando o seguinte, olha, que tudo perecerá, somente ele permanecerá. Como roupa envelhecerão, em como um manto os enrolarás e serão transformados. Mas tu és o mesmo. Ou seja, Deus é o único que nunca mudará. Mas no aspecto desse mundo, a Bíblia fala que tudo aqui vai ser destruído. Pedro fala isso, Paulo fala isso, que o mundo vai ser destruído, e é com fogo. Serão desfeitos. Pedro ele fala que os elementos se desfarão, tudo será desfeito. Todo o universo que pertence àquilo que está aí sendo visto por nós, isso será destruído. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versos 17 e 18, diz assim: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Outro texto que também refuta essa ideia de que o céu ou a eternidade será aqui na terra. Porque as coisas que nós vemos, elas são o quê? Transitórias. Repita comigo, transitórias. Elas vão passar. As árvores que vocês veem, os rios que vocês veem, esse concreto todo que você vê por aí, tudo isso vai passar, porque são as coisas que a gente está vendo. Porém, as coisas que nós não vemos é que são eternas. Amém? São as coisas que nós não vemos
que são eternas. Por isso que lá em cima ele está dizendo assim, ó, os sofrimentos desse mundo, eles são passageiros. Aquilo que nós provamos nesse mundo como dor e sofrimento é passageiro. E ele está produzindo em nós algo muito poderoso, que aponta para a glória que é eterna. Então, se eu estou passando por esse mundo, por sofrimentos, isso vai gerar em mim, quando provar da eternidade, algo muito mais poderoso. Amém? Você pensou, queridos? Eu fico pensando, quando a gente está fazendo algum tipo de um velório, por exemplo, né, os últimos que eu tenho feito, graças a Deus eu tenho feito apenas de pessoas que estavam em Cristo, e tem sido bom falar a respeito da eternidade nesses momentos, né? Saber que a pessoa, tudo aquilo ali no que diz respeito ao sofrimento acabou. Não tem mais medo, não tem mais dor, não tem mais choro, tudo acabou. E agora apenas a alegria eterna na presença do Deus vivo, para todo sempre. E aí nós temos então as questões qualitativas. Lá em Isaías 57:15, por exemplo, vai tratar a respeito da eternidade no aspecto de um lugar aonde Deus habita. O texto diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Ou seja, a eternidade é um lugar, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, Deus, ele habita na eternidade, e a Bíblia está falando que é um lugar, e ele habita no meio do seu povo. Ele está aqui. E ao mesmo tempo que Deus está aqui, Deus habita num lugar chamado eternidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Se Deus somente habitasse aqui, não precisaria o autor estar definindo as duas coisas. Amém? E aí Deuteronômio vai falar que este lugar da habitação é o próprio Deus. Ele diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo diante de ti e dirá: destrói-o. Então Deus é a nossa habitação. Nós habitamos nele. Amém? Ele é eterno e nós habitamos nele. Então Deus habita em algum lugar. O fato deste mundo ter sido criado por Deus não implica que Deus não habita num mundo real, pois o céu é um lugar e não é aqui neste mundo. Amém? Certo? O céu é um lugar. Amém? O céu é um lugar onde Deus habita com o seu trono. Por isso, Paulo dizia acerca dos que morrem em Cristo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Repita comigo: e me levará a salvo para o seu reino celestial. O seu reino celestial. Portanto, o que Paulo está definindo é que nós não estamos nesse reino celestial. Nós somos partes do reino de Deus, mas nós não estamos no reino celestial. Nós estamos neste mundo. Não estamos ainda habitando o reino celestial. Por isso que essa ideia de que será aqui não faz o menor cabimento. Nós seremos levados para habitar esse reino celestial. Amém? Por isso Paulo dizia acerca da sua própria morte iminente. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Amém? Será que nós temos a graça de poder dizer isso mesmo? Ou, para mim, o morrer, Deus o livre?
Uma vez eles fizeram uma entrevista na rua e perguntaram para os adolescentes, né? Você quer ir para o céu? Ela respondeu, Deus me livre. Sou muito nova ainda. Quando a gente pensa em ir para o céu, a gente só pensa nisso na velhice. A gente não pensa quando é jovem. Então, Paulo ele fala, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, ou lucro. Mas daí ele fala, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de, repita, partir. Partir, mas se a gente morre e fica aqui, por que partir? Então, é uma outra ideia maluca que se tem por aí também, que quando você morre, você fica dormindo lá no cemitério. Fica lá uma alminha dormindo lá, no edredom almífico. Fica lá uma alminha dormindo lá. O que Paulo está falando, a esperança de Paulo era isso. Primeiro ele fala da questão de que nos levará salvo para a pátria celestial. E aqui o texto está falando que para ele, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Amém? Essa era a convicção de Paulo. Paulo sabia que existia uma pátria celestial. E ele está falando aqui, categoricamente, que para ele morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo. Não havia dúvida. E aonde está Cristo? Está aqui? Está aqui. Mas a pátria celestial não está aqui. Ela não pertence a esse mundo. Essa é uma ideia equivocada que muitas pessoas têm. Eu tendo um debate num grupo do WhatsApp só de criacionistas, geralmente eu não me manifesto lá, geralmente eu fico só lendo os textos quando diz respeito às questões científicas, mas volta e meia, esse grupo em específico, eu faço parte de 3 grupos no WhatsApp. Um de evolucionistas teístas, um de design inteligente e um de criacionistas. E geralmente os criacionistas têm muito adventista ali. Né? E volta e meia, algum ali meio que confunde as coisas, porque a intenção do grupo é sempre tratar de questões apenas de cunho científico e nunca teológico. Às vezes tem uns ali que extrapolam e acabam apresentando ali no grupo uma doutrina que é descaradamente adventista. Okay? E aí, algumas vezes, eu oro, mas não adianta nada. Eu acabo entrando na briga ali, acabo brigando com os caras por causa disso. E uma das coisas mais absurdas que foi, é que um dos caras lá postou um texto onde o cara estava descrevendo, assim, em termos científicos, como que é o céu. Né? Falei, porra! O cara conseguiu definir cientificamente como é que funcionam as leis físicas no céu. E aí eu falei, cara, me desculpa, mas isso é pura especulação. Né? Não tem como afirmar esse tipo de coisa, isso é uma mera especulação. Mas ele insistiu, falando que não, que sim, que sim. E aí eles se uniram lá e começaram a brigar comigo lá, todo mundo. E uma das coisas que um dos caras falou foi que quando eu falei, né, falei, cara, não tem como você falar isso, porque o céu não pertence a esse mundo. O céu não pertence a esse mundo. Não tem como você fazer uma pesquisa científica em cima de algo que não pertence a esse mundo. E os caras começaram a teimar comigo. Eu falei, não, claro que pertence. Não existe outro mundo. Eu falei, não, claro que existe. A Bíblia fala que existe. Não, não existe. E um dos caras propôs, falei, tá, então tá, como é que funciona? E quando Jesus subiu aos céus, né, numa nuvem, o que aconteceu ali? Como é que foi? Ele entrou no hiperespaço, assim, né? Entrou no hiperespaço, assim, tipo aquelas filme de Guerra nas Estrelas, assim, na velocidade da luz, e sumiu e foi para um planeta. E os caras começaram a afirmar que existe um planeta chamado céu. Daí eu comecei a dar risada. Falei, não, peraí, vocês também estão esculhambando, né? Falei, mas como é que Jesus falou? Um lá falou assim que Jesus tinha pegado um buraco de minhoca. E, né? Aí eu falei, um buraco de minhoca. Daí eu falei, queridos, acho que agora deu, né? Deu, né? A minha capacidade de debate foi até aqui. Beleza, então. Então foi num buraco de minhoca, Jesus entrou no hiperespaço e partiu para um outro planeta, numa outra galáxia, porque o céu é nisso daí. Então, assim, mais moral da história, Paulo falava isso, que morrer é estar com Cristo.
Morrer é fazer parte desse mundo, então, que é o céu. Então, o C.S. Lewis, ele fala assim, olha só que interessante. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. C.S. Lewis chegou a essa definição. Que se tem coisas em nós, porque a sede, ela é desejo por água. O teu corpo precisa de água. A comida vem disso. A sua sexualidade é para isso. Tem coisas que nós temos como desejo dentro de nós que está aí para satisfazer, mas há coisas que não. Que por mais que a gente tenta preencher a nossa vida com outras coisas, não tem como. Amém? Certo? Se tem um carro que acabou a gasolina, não adianta jogar areia no motor. Não vai acontecer algo ali. O carro não vai funcionar. Por quê? Porque o carro, aquele motor, ele foi feito somente para compor gasolina. Não tem como ele funcionar de outra maneira. Assim é essa necessidade humana acerca da eternidade, acerca de Deus. Ele falou também, o céu não é aqui. Aqui seria como uma antessala. Logo sairemos dela e experimentaremos de fato o que realmente nos espera. Então, essa é a opinião de C.S. Lewis e de muitos teólogos, que entendem que perfeitamente que a gente foi criado ainda nesse mundo, porém não para este mundo. Há um propósito de Deus ao nos criar neste mundo, criar todo o ambiente para nós. Mas essa ideia de que nós vamos voltar ao Éden, né, que nem Adão e Eva estavam lá, aquele princípio, essa ideia não é bíblica. Porque a ideia é que nós não fomos criados para este mundo, ainda que criados neste mundo. Amém? Nós não fomos criados para este mundo, ainda que criados neste mundo. Amém? Certo? Isso daqui, Paulo vai falar nas cartas, que esse é um corpo criado para este mundo. E aí a Bíblia fala que, quando Jesus voltar, esse corpo será revestido de um novo corpo, imortal. Capacitado, então, esse corpo material, para estar na eternidade com Deus. Revestido, então, de eternidade, para estar para sempre com Deus. Lá em Isaías 9,6, Jesus ele é chamado de Pai da eternidade. O texto diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então Jesus ele é chamado de Pai da eternidade. Ele é o dono da eternidade. Ele é o que gera a eternidade. Então a gente vai ver nessas questões ligadas à natureza de Deus, que todas elas vão apontar para Jesus, para quem Jesus é. Tudo aquilo que diz respeito acerca de Deus, aponta para Jesus. Amém? Então, dessa ideia que existe por aí, de que Jesus não é Deus, que a Bíblia não fala que Jesus é Deus, a gente vai ver aqui que é uma ideia absolutamente equivocada de pessoas que não entendem, então, aquilo que a Bíblia revela acerca de Deus e que aponta para Jesus. Então, existe uma diferença crucial entre viver para sempre e vida eterna. Amém? Existe uma diferença crucial entre viver para sempre e vida eterna. Existe uma diferença entre as duas coisas. Então, Platão, ele diferenciava as duas coisas. O filósofo Platão, ele dizia isso aí que não tem nada a ver com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento. Essa é uma ideia que o próprio Platão, o filósofo Platão, ele tinha acerca da eternidade. Olha só. Para Platão, a eternidade não dizia respeito somente a algo sem fim, e sim também a algo qualitativo. Então, Platão ele diferenciava as duas coisas. Ele falava assim, olha, existe realmente a eternidade,
E só que essa eternidade, ela tem uma qualidade. Amém? É uma qualidade que a define. Então, o Novo Testamento, ele diferencia vida eterna de juízo eterno. Quando a Bíblia vai falar sobre juízo eterno, ela nunca define isso como vida eterna, apesar de também ser uma coisa quantitativa. Amém? É quantitativo. O juízo é quantitativo, mas ele não é qualitativo. Então, é um tipo de eternidade, porém, não é a mesma qualidade em que implica vida eterna. Vida eterna não se resume a viver para sempre, e sim a viver um tipo de vida para sempre. Amém? Isso é vida eterna. É um tipo de vida a qual eu e você vivemos. Porque, de certa forma, aqueles que habitarão para sempre no inferno viverão para sempre, e isto não é classificado como vida eterna. Todos aqueles que um dia estarão no inferno, todos eles viverão para sempre, mas não terão vida eterna. Amém? Viverão para sempre, mas não terão vida eterna. Num debate entre Douglas Wilson, um apologeta, contra um dos maiores ateus, chamado Christopher Hitchens, que já é falecido, o Christopher Hitchens questionou o Douglas Wilson. Um dos argumentos dele contra o cristianismo era essa ideia de inferno, né? Então ele falou assim, olha, uma das piores contribuições do cristianismo com relação à humanidade é essa ideia do inferno. Essa ideia de que existe um lugar criado por esse Deus que ama, que é de um sofrimento, de uma punição eterna, sem fim, eterno. Então, essa é uma ideia que, para ele, era uma coisa má, uma coisa ruim. Porém, essa é uma ideia que só trata com questão emocional. As nossas emoções, ao lidar com a questão do inferno, obviamente que qualquer um, ao imaginar uma pessoa sofrendo eternamente num lugar ao qual a Bíblia não dá muito definição de como que é, qualquer um fica impactado com isso. Ninguém acha isso uma ideia legal. Ninguém acha, ai, que legal. A não ser que você seja muito endemoniado mesmo, né? Eu quero mesmo que a minha sogra queime no fogo do inferno para todo sempre, né? A não ser que você seja desses aí, que aquela pessoa que você não gosta, você gostaria de ver queimando no fogo do inferno para sempre, né? Né? E então essa é uma ideia, obviamente, que a Bíblia revela. E ela é legal? Não. Eu já falei que se eu fosse Deus, eu levava todo mundo para o céu. Se Deus me desse a oportunidade de me promovesse a divindade, mas não compete a mim. Não tem como eu dar conselhos a Deus. Ninguém consegue dar conselhos a Deus. A Bíblia define Deus como um Deus bom, de amor, justo, misericordioso. As razões pelas quais Deus criou o inferno, e a Bíblia fala isso claramente no Novo Testamento, por quê? Não sei. É com Deus isso, não tem como a gente saber acerca disso. Ok? Então, Deus é o único detentor de toda a vida eterna, a qual distribui aos seus filhos em Cristo Jesus. Por isso, Jesus disse que aquele que crê nele tem a vida eterna. Amém? Por mais que ele morra, a Bíblia diz que ele não morrerá para sempre. E essa morte não diz respeito, queridos, unicamente à questão da ressurreição. Significa que essa morte está ligada ao meu corpo, porque a Bíblia chama o juízo eterno de morte eterna. Olha que interessante. Todos nós morreremos, os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Haverá uma ressurreição geral dos justos
e dos ímpios. Os justos para a vida eterna. E aqueles que acabaram de ressuscitar, a Bíblia fala para a condenação eterna, mas fala também da morte eterna. A Bíblia chama isso de segunda morte. Olha que interessante. Então, é possível uma pessoa estar morta vivendo para sempre. Ela morrerá existindo, vivendo para sempre. Por quê? Porque a vida é uma qualidade que pertence a Deus. E vida não é existir. Vida não é estar vivo, vivendo, respirando. Não é isso. Vida tem a ver com a minha e a tua relação com aquele que é a vida e que é eterno. Por que que eu tenho a vida eterna? Por que que você tem a vida eterna? Por quê? Porque Deus habita em você. Amém? É por causa disso. Por que que aqueles que habitarão no inferno para sempre estarão mortos para sempre? Porque Deus não habita neles. Por isso estarão mortos para sempre. Quando Adão peca, a Bíblia fala que o pecado entrou neste mundo. E Paulo vai dizer o quê? O que aconteceu com todos os homens quando pecaram? Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Porque todos pecaram, a vida eterna não está no homem. Ela só pode ser adquirida por meio de Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala que aquele que crê em mim terá a vida eterna? Ou tem a vida eterna? Hã? Tem ou terá? Fale, tem. Isso. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Então, eu e você, nós já temos a vida eterna. Não teremos, já temos. Ah, mas você vai morrer, mas eu sei que eu vou morrer. Mas a vida eterna não tem nada a ver com estar vivo, com existir, com respirar. A vida eterna tem a ver com alguém, com a pessoa que habita. Eu e você temos a vida eterna porque aquele que é eterno habita dentro de mim e de você. E por que que aquele que está vivo, vivendo, está morto? Porque não tem Cristo. E mesmo morto, irá ressuscitar e irá morrer novamente e continuará existindo. Quando a Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos, Ele está propondo isso, que todos nós, quando morremos, permanecemos existindo. Mas aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. E habitam a eternidade, como o apóstolo Paulo falou. Serão transportados para a eternidade. Aqueles que não têm Cristo permanecerão no Hades, que é a antessala do juízo que virá, aguardando o juízo final. Já estão mortos. E por que estão mortos? Porque não tem Cristo. Não tem aquele que é a vida, aquele que é eterno. Um dia ressuscitarão e receberão então o juízo. Por que receberão o juízo? Porque nunca quiseram um relacionamento com Deus, meus queridos. Todo homem, C.S. Lewis, ele fala, todos aqueles que estão no inferno, desejaram estar lá. É o lucro, é o prêmio de todo o desejo do seu coração. É por isso que eu estremeço ao pensar que a minha salvação depende de mim. Porque no fundo, o meu e o teu desejo, ainda que não conscientes, mas na praticidade do nosso dia a dia, é o inferno. Porque as nossas escolhas só apontam para isso. Quem quer o céu, meus queridos? Ora muito, busca muito, ama a Deus, se santifica. Porque ama a Deus. A gente vai ver um pouco mais sobre isso depois, se der tempo. Somente aquele que é eterno pode dar a vida eterna. Portanto, ter vida eterna é ser cheio da vida eterna de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que ser cheio desse ser que é eterno, que habita dentro de nós.
Essa vida eterna, ela é uma qualidade que precisa se manifestar na minha e na tua vida. Por isso o apóstolo Paulo lhe dizia lá em Gálatas 2:20, todos sabem de cor Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Repita comigo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então o apóstolo Paulo ele fala isso, olha, eu já morri para esse mundo. E eu vivo não mais eu agora. Porque agora tem alguém que habita em mim, que é eterno. Aleluia. Aquele que é eterno agora habita em mim e habita em vocês. Amém? E ele vive em nós. O Watchman Nee, ele fala isso no livro A Vida Cristã Normal e também no livro O Homem Espiritual, que a grande tarefa que eu e você temos que ter na nossa vida é deixar Cristo viver em nós. Essa busca de falar, Jesus, viva em mim. Viva em mim. Vem viver a tua vida em mim. Porque eu não tenho capacidade de viver a vida cristã sem o Senhor. Somente Cristo pode viver a vida cristã. Só Ele viveu, ninguém mais conseguiu viver uma vida de santificação, ser santo, numa geração pecadora. A gente é levado o tempo todo pelas coisas que estão dentro de nós. A vida que Paulo passou a ter nele não era a mesma que ele tinha. Agora Deus habitava nele com sua vida eterna, transformando-o numa nova criatura. Queridos, domingo que vem eu continuo.